Louvamos a Deus por mais um momento precioso na presença do nosso Deus, quando neste vídeo nós estamos tratando da lição de número 6 da Escola Bíblica Dominical, a lição que tem o título Pais zelosos e filhos rebeldes. Esta lição, ela está baseada no livro de Juízes, capítulo 13, versículos de 1 a 7, e também o 24, e também o capítulo 14, versículos de 1 a 3. E nós temos como texto de ouro o texto áureo da lição, o que está escrito em Colossenses 3:20, fala o seguinte: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. A verdade prática diz: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas dele. A lição, ela foi baseada na história de Sansão, conforme está escrito nos textos ora citados. E a lição baseada, ou melhor, dividida em 3 tópicos, como é de hábito, como é a regra. O primeiro diz: os pais de Sansão. O segundo, o nascimento de Sansão e sua formação. E o terceiro explica a fraqueza de caráter de Sansão. Então são esses os tópicos que nós estaremos abordando, para que no próximo domingo, dia 7, possamos debater em sala de aulas entre professores e alunos, aonde nós iremos dar algumas pinceladas a respeito do assunto, para que no domingo em pauta nós possamos abordar com mais detalhes, com mais clareza, nas salas de aulas. Então, o que nós vimos sobre a história de Sansão, que todos nós conhecemos, a introdução na lição, ela fala justamente sobre isso. A história da família de Sansão se dá no contexto de pressão social, escassez e sofrimentos impostos pelos filisteus sobre os israelitas por volta do século 11 a.C. O filho de Manoá nasceu com um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo o 12º e último juiz em Israel. Naquele período, o Estado de Israel, que estava sob o jugo, sob o domínio dos filisteus, que oprimia o povo, que escravizava o povo de Israel, por um motivo óbvio e justo. Eles haviam se desviado da palavra de Deus. Eu costumo esclarecer isso sempre que nós estamos debatendo sobre algum assunto inerente ou sobre essa lição, que ninguém fica impune quando nós abandonamos a palavra de Deus. Acontecia sempre com Israel. Todas as vezes que Israel se desviava dos caminhos do Senhor, então
sobrevia sobre aquela nação terríveis calamidades. Geralmente eles eram escravizados por países estrangeiros e eram oprimidos. E à medida que eles se convertiam, então Deus dava a eles um livramento. Observamos o quanto é misericordioso o nosso Deus, quanto é paciente e longânimo o Deus que nós servimos. Isso não acontece somente com Israel, ou aconteceu só com Israel. Acontece com qualquer nação e com qualquer indivíduo. Ninguém fica impune quando se abandona a palavra de Deus. No caso em pauta, Israel estava sob o domínio de Filisteu no período dos juízes, conforme relata a lição, o último juiz de Israel daquele período. Então, um homem chamado Manoá, que tinha uma esposa a qual teve um encontro com Deus. Ela diz o anjo do Senhor, um anjo, possivelmente a figura do Senhor Jesus Cristo, porque é bom abrir esse parênteses, o eterno Jesus, ele aparecia em forma de anjos, de pessoas, e normalmente a Bíblia registra como sendo o anjo do Senhor. E naquela ocasião, ele apareceu a esposa de Manoá, a Bíblia não registra o nome dela, e diz que ela teria um filho, observando que ela era estéril. E uma coisa interessante é que geralmente das mulheres estéreis, Deus sempre traz um filho que é destaque, que é algo instrumento ou algum instrumento na mão de Deus, como foi o caso de Raquel, o caso de Ana, e agora no caso, a esposa de Manoá. A decadência espiritual de Israel, ela foi justamente a razão pela qual aquela nação vivia sob o jugo dos filisteus. Mas Deus havia prometido um libertador através de uma estéril. E nasceu Sansão. Como diz aqui o item 1 da lição, vamos observar. Eu peço a sua preciosa atenção para cada detalhe que nós iremos analisar aqui, para que seja de grande proveito no estudo na nossa igreja no domingo, do dia 7 de maio de 2023. O item 1 diz: uma situação espiritualmente deplorável. Era o caso de Israel, que vivia. O capítulo 13 de Juízes mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por isso, Deus entregou Israel na mão dos filisteus por 40 anos. Está lá em Juízes, capítulo 13. Observem, leiam, por gentileza, o capítulo 13 e o capítulo 14. E se você gostar, eu sugeria que você lesse todo o livro de Juízes. Ele conta histórias espetaculares sobre o Estado de Israel, sobre reis, sobre juízes,
que será de grande proveito para o seu crescimento espiritual e, consequentemente, honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Diz o texto que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar os seus mandamentos. Vocês observam que a situação sempre se repete? Lamentavelmente. Isso é bom para nós ficarmos atentos e observar que nada é por acaso, nada é coincidência, sempre é providência. O que acontece conosco é consequência das nossas ações, nossas atitudes, nossos comportamentos. É bom fazer uma reflexão, uma autorreflexão também. O que está acontecendo comigo é obra do acaso ou providência de Deus? Providência divina? Será que nós estamos sofrendo punição de Deus? Porque é muito fácil nós cobrarmos de Deus e dizermos porque isso está acontecendo, porque sobreveio algo sobre esta nação. E às vezes nós nos esquecemos de olhar para a nossa atitude. Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Como está o nosso comportamento em função da palavra de Deus? Era o caso de Israel, mas observa que Deus, misericordioso, Deus que é amor, Ele sempre dá uma oportunidade. Ele sempre dá um escape. Ele sempre tem uma solução. Basta um simples arrependimento, que eu falo simples, mas um arrependimento é grande coisa. E quando a pessoa se arrepende, Deus muda de atitude automaticamente. No subitem 2 do item em pauta, o item 1, diz a mulher agraciada. O casal era formado por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa era estéril. Foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu dizendo: eis que agora és estéril, e nunca tens conhecido, porém conceberás e terás um filho. Dessa forma, a mulher de Manoá surge no cenário do livro de Juízes, escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel. Sua história é semelhante à de Sara, Rebeca e Ana, que tiveram a esterilidade revertida para gerar vidas que desempenhariam uma função importante para a glória de Deus. Sob uma inabalável fé, a mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, geraria um filho que libertaria o povo judeu do jugo dos filisteus. Item 3. Recebendo orientações divinas. O anjo do Senhor, abre mais uma vez no parênteses, o Senhor Jesus aparecia no Velho Testamento. E todas as vezes que nós vimos a expressão no Velho Testamento, o anjo do Senhor, é uma referência à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Observa que aqui não diz um anjo do Senhor, diz o anjo do Senhor. Quando lá em Salmo nós encontramos o termo o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem.
Ele diz o anjo do Senhor. E às vezes as pessoas distorcem e dizem que os anjos. Não é, é o anjo do Senhor, que está sempre protegendo aquele que teme a sua palavra. Recebendo orientações divinas, o anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer. É uma coisa interessante é que Deus, Ele sempre exige o cumprimento de alguns preceitos, de algumas regras, isso para testar a obediência, porque na realidade o importante não é o preceito, não é o rito que Deus manda alguém guardar ou alguém praticar, mas está na obediência a uma determinação. As vestes de uma pessoa, o cabelo ou qualquer outro rito não tem muita importância em si. A grande importância está justamente na pessoa obedecer os ditames de Deus. Então há um ponto de contato, há um vínculo, há uma associação entre um elemento que Deus estabeleceu e o próprio Deus. Há um vínculo. Então Deus sempre usa um símbolo, Deus sempre usa um elemento material, sempre usa um instrumento para que o homem se utilize dele como sinal de obediência a Deus. Moisés tinha uma vara que estendeu sobre o mar vermelho e o mar se abriu, mas o que era uma vara? Nada. Aquela vara em si não representava nada. O que representava ali era a fé que ele tinha no Deus que ele servia. Estendeu a vara e o mar se abriu. Não foi pela vara, foi pela obediência, foi pela fé. Então, quando a gente começa a estudar com detalhe as regras, as normas que Deus estabeleceu para que aquele menino seguisse, nós observamos que não era o cabelo em si de Sansão que lhe dava força, mas era Deus, mas era o Deus dos seus pais. Era o Deus de Sansão que agia, não era o cabelo em si. Aquele cabelo era sempre um símbolo, era sempre um sinal de obediência para com Deus. Então, quando Deus apareceu àquela senhora, ela deu a ela algumas regras sobre como devia cuidar daquela criança, como ela iria nascer. Isso porque Sansão seria nazireu desde o seu ventre. Está lá em Juízes 13:5. Ou seja, ele seria um homem separado e consagrado para cumprir um desígnio de Deus. Cabia a seus pais ensiná-los e orientá-los quanto aos requisitos do nazirado. Sansão não podia beber vinho ou qualquer outra bebida considerada forte, não poderia comer coisa imunda, não poderia ter os cabelos cortados e, finalmente, não poderia tocar em cadáver ou qualquer outra coisa que representasse uma quebra do voto de Nazireu. Possivelmente, os pais de Sansão o orientou contra essas práticas. Os pais de Sansão criaram o menino
dentro do temor do Senhor. Os pais de Sansão o ensinaram como devia se comportar, dado a posição que ele ia ocupar diante dos homens e diante de Deus. É como diz aqui no item 3 da lição, observem, desculpe, é o item 2. Observem o item 2 da lição. O nascimento de Sansão e sua formação. Os pais, eles são responsáveis pela formação do caráter dos seus filhos. E quando os pais ensinam os seus filhos como se comportar diante de Deus, diante da sociedade, eles estarão isentos da responsabilidade para com Deus. Ainda que no futuro o filho venha se desviar, jamais ele poderá alegar, ou qualquer pessoa poderá alegar, que foi culpa dos pais. Em nenhum momento os pais devem ser coniventes e nem omissos ao comportamento errado dos seus filhos, porque está debaixo da nossa autoridade a vida dos nossos filhos. E nós iremos responder diante de Deus pelos nossos filhos. É bom frisar isso. É importante observar esse detalhe. Nós somos responsáveis pela vida espiritual dos nossos filhos. Se nós ensinarmos e ele não atender, foi escolha deles. E nós não seremos responsabilizados. Mas se não ensinarmos e eles perecerem, nós seremos responsabilizados diante de Deus. Observem que isso é muito sério. Ao que diz aqui, conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril, já falamos sobre isso. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Tanto era assim que o Espírito Santo dirigia para o campo de Dan. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ela foi proveniente de um grande milagre. Sansão foi realmente fruto de um milagre. E diz aqui o texto que Manoá orou insistentemente pedindo orientação de como criar a criança. Isso é muito lindo. Os dois estavam juntos e contemplavam a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar. Nesse aspecto, podemos perceber que o relacionamento entre esposo e esposa tem impacto direto na formação dos filhos. Certamente, Sansão cresceu em um lar, cuja relação baseava-se em amor, comunhão e piedade a Deus. Esta foi a formação de Sansão. Uma trajetória de bênção, de fé, de ensinamento, de cumprimento da palavra de Deus. Manoá e a sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações dadas por Deus. É um exemplo para nós. Será que nós estamos
criando nossos filhos baseado no que diz a palavra de Deus? Ou estamos deixando ele à vontade? Ou estamos sendo omissos aos seus comportamentos? Ou estamos sendo coniventes com suas atitudes? Que possamos tomar como exemplo a atitude daquele casal, como eles criaram Sansão. Independente de Sansão ter depois se desviado ou não dos planos de Deus, mas Manoá e sua esposa, com certeza, não responderam diante de Deus pela atitude de Sansão. Porque os pais, eles tiveram uma contribuição grandiosa na formação do caráter de Sansão. Agora depois, Sansão, depois que se formou adulto, aí começou a violar os princípios divinos, mas não foi culpa dos pais, porque Sansão foi ensinado. Sansão, ele tinha o conhecimento do Deus que seus pais serviam e que ele também serviu em criança, durante todo um período. Agora, depois de uma certa idade, ele começou a se desviar, começou a observar o mundo, começou a sentir atração pelas coisas efêmeras, pelas coisas terrenas, e se envolveu com esses prazeres. Ele começou a tocar em coisas que Deus havia proibido que ele o fizesse, mas ele tinha consciência do seu erro. Porque uma coisa é muito importante: quando os filhos são devidamente ensinados, eles podem até cometer erros, eles podem até pecar, mas eles terão consciência que estão cometendo erro, porque na sua mente, no seu coração, permanece a semente que os pais plantaram. Coloque a semente do amor, a semente da paz, a semente da obediência no coração dos seus filhos, que jamais eles esquecerão. O próprio exemplo está na vida de Sansão. Ele cometeu uma série de erros, mas ele sabia quem era o Deus dos seus pais, quem eram os seus deuses, porque a semente estava lá, no seu coração, na sua alma. No item 3, a fraqueza de caráter de Sansão. Observa que, como já falamos anteriormente, ele foi muito bem ensinado. Ele foi muito bem orientado. Mas Sansão subestimou o poder do inimigo. Como assim? Nós vimos no início do ensino, nos itens 1 e 2, que Israel estava sob o domínio dos filisteus. Ele seria o libertador de Israel. Ele seria a pessoa que daria
a liberdade daquela opressão que sofria, porque os filisteus massacravam Israel, escravizavam Israel. Era uma situação complicadíssima. E Sansão, ele foi justamente designado para tratar desse assunto. E Deus lhe revestiu de poder e graça. E quando eu falo em graça, é porque Deus foi justamente gracioso para com Israel, para com a família de Manoá, na pessoa de Sansão, porque eles não mereciam mesmo, ninguém merece as bênçãos de Deus, nós somos consequência, nós somos frutos da sua graça, da sua misericórdia. Então ele revestiu Sansão de poder sobrenatural. Agora, uma coisa é que nós podemos observar: tudo que nós temos, tudo que nós somos, pertence a Deus. Jamais devemos nos envaidecer daquilo que Deus nos deu de presente. Graça é um presente imerecido, ninguém merecia. Sansão não merecia aquela força toda, aquele poder. A gente não merecia coisa nenhuma. Nós temos é que ser agradecidos a Deus por tudo que recebemos dele. Mas há tantas pessoas presunçosas, arrogantes, orgulhosos, pensando que a capacidade é dele, a eloquência é dele, o conhecimento é dele. Esquecemos que Deus é quem detém todo conhecimento, toda a sabedoria, toda a glória, toda a honra pertencem a Deus. Nós não temos que celebrar a homem. Celebramos a Deus, único e verdadeiro. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jamais deveremos tributar qualquer adoração, qualquer louvor a alguém que não seja Deus. Nós precisamos entender esse importante detalhe. Não vem de nós, vem de Deus. É Ele a fonte. É Ele o berço de toda a sabedoria e conhecimento, de todo o poder. Nós não temos de que nos envaidecer com aquilo que nós temos. Temos é que agradecer pela bondade e misericórdia de Deus. A grande fraqueza do caráter de Sansão foi justamente isso. Sansão, ele subestimou a glória de Deus, o poder de Deus, e achava que a unção era dele, a força era dele. O que é que existia em Sansão em especial? Um cabelo longo, que Deus disse que ele não cortasse. E como eu falei anteriormente, aquele cabelo não representava nada em si. Porque a força não estava no cabelo, estava em Deus. Deus usava o cabelo como instrumento apenas. Deus também te usa como instrumento, meu amado irmão, minha irmã. Você é só um canal. Você é só um vaso.
um vaso de barro, que o oleiro ele pode fazer de você o que ele quiser. Ele pode até te desmanchar e fazer outro. Isso que é importante. Mas Sansão se tornou presunçoso, visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas que o homem comum não realizaria. Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, o seu próprio ego. O maior inimigo de Sansão não foi os filisteus, mas ele mesmo. Então Sansão, ele cometeu um erro fatal. Primeiro, ele achava que era ele o poder, a força era dele. Nós temos a tendência de culpar tudo. Culpa o pecado, culpa o inimigo, culpa Deus pelas suas falhas. E às vezes a falha somos nós mesmos. Infelizmente, este foi uma grande falha de Sansão. Apesar de todo o ensino, de toda a orientação que ele recebeu dos seus pais, ele não soube tratar com aquilo que estava em suas mãos. O poder. Sansão tinha o poder em suas mãos. E às vezes o poder que está em nossas mãos não fica somente em nossas mãos, sobe para a cabeça. E quando sobe para a cabeça, as pessoas ficam pensando que o poder é dele. Ora, o poder só está em tuas mãos para você administrar algo que não lhe pertence, que é de Deus. Foi isso que Sansão fez. Tinha o poder, mas não soube usar o poder. A outra falha de Sansão: subestimou o adversário. É uma coisa que se aprende em todo adestramento militar. Nunca subestime o inimigo. Não pense que você é mais forte, vai vencer, é o melhor. Trate o inimigo com cuidado. O apóstolo Paulo nos advertiu sobre isso. Às vezes a gente brinca com o diabo, a gente não, desculpe eles. Brinca com Satanás, diz que vai pintar o cetro com Satanás. Não subestime o inimigo. Porque o inimigo, nosso adversário, ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Nós temos que nos revestir de armas espirituais, como diz o apóstolo Paulo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. Não é porque você é crente, não é porque você tem unção, não é porque você está cheio do poder do alto que você vai brincar com o inimigo ou brincar com o pecado. Foi isso que Sansão fez. Subestimou o inimigo. Subiu para a cabeça o poder que Deus lhe deu e brincou com o pecado. E vocês viram a consequência desta atitude. No subitem 3, como diz, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Em Juízes 16,
os versículos 16 a 18, a Bíblia descreve como Sansão tratava as coisas espirituais. Ele entrou num terreno perigoso, brincando com coisa santa. Ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus. Iludido, pensando que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder divino não lhe faltaria. Geralmente, quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. Juízes 16:1. Ele afrontou os conselhos dos seus pais para se envolver com a mulher estrangeira. Deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras. Infelizmente, alguns dos nossos filhos, eles também têm essa atitude. Apesar da orientação dos pais, apesar dos conselhos dos pais, eles tomam decisões totalmente opostas. Mas também uma advertência. Os pais, eles não podem tomar o lugar dos filhos, a decisão é deles. A escolha é deles. Mas os pais têm um dever de orientar e de aconselhar. Agora, a decisão final pertence a ele. Se cometer erros, irá sofrer as consequências dos seus erros. Mas jamais eles irão culpar os pais pelos seus fracassos, pelas suas falhas. E o que nós podemos observar na vida de Sansão foi justamente isso. Ele deixou o conselho dos pais, se envolveu justamente com a mulher que era inimiga da sua nação. Todo mundo conhece a história de Sansão. Dalila, ela não amava Sansão. Ela foi uma armadilha que os filisteus colocaram na vida de Sansão. Cuidado com as armadilhas. Eles só queriam destruir não somente Sansão, mas todo Israel. Porque os filisteus tinham conhecimento do poder, da força que tinha Sansão. Ora, o inimigo de nossas almas, ele tem conhecimento da unção que está em você, do poder que está em você. O inimigo tem conhecimento que você é um instrumento nas mãos de Deus. Nós não podemos negar isso. Você é um instrumento de Deus. Mas o grande perigo que reside sobre a vida daquelas pessoas que são instrumento de Deus, que são vaso de Deus, é que eles tomem a mesma atitude de Sansão. Pense que o poder é dele e comece a brincar com o pecado e comece a subestimar o adversário. Ora, Satanás é o inimigo vencido, não resta dúvida. Os demônios estão vencidos pelo poder de Deus. Jesus já o destronou no Calvário. Mas não é por isso que você vai brincar com demônios e com Satanás. Tenhamos responsabilidade espiritual. Nenhum inimigo deve ser subestimado. Aqui está um grande exemplo para nós. Uma grande advertência para nós crentes. Na igreja do Novo Testamento, a igreja do arrebatamento. Tenhamos muito cuidado com o nosso viver, para que não venhamos a cair
no mesmo erro que Sansão caiu. Ele afrontou os conselhos dos seus pais, como eu já disse, né? Porque ele foi muito bem orientado, mas não seguiu as normas que os seus pais estabeleceram, vinda de Deus, deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras, e infelizmente algumas filhas de nossos arraiais passam a fazer as mesmas escolhas de Sansão. Que não seja